E aí pessoal, vamos lá? Começamos uma aula. Hoje eu queria apresentar para vocês dois aspectos, ou talvez os mais importantes, da psicologia do trabalho. São aspectos bastante simples, na verdade são dois eixos de significação da proposta da psicologia do trabalho. Não é nada de muito complicado, apesar de ser complexo, né? A psicologia do trabalho, ela se organiza de maneira mais geral sob a perspectiva de dois eixos. Um eixo que é positivo e um eixo que é negativo. O eixo positivo, nós já conversamos um pouco sobre ele. Ele tem a ver com as duas dimensões do trabalho, né? A primeira dimensão do trabalho é essa dimensão na qual todos estão submetidos, né? Que é a questão do trabalho simbólico, o trabalho interno, é o modo como a gente significa a realidade, o modo como nós significamos o mundo, o modo como nós entendemos o mundo. É o trabalho de linguagem, comumente chamado de trabalho simbólico. Então todos estão envolvidos com esse trabalho. E quem não se dá conta desse trabalho, geralmente, infelizmente, fica à margem da sociedade, né? Porque não consegue significar as propostas de inserção social. Geralmente são os loucos. Antigamente as pessoas chamavam de os loucos, os primitivos e as crianças, né? É óbvio que nós sabemos que esses personagens não estão fora, né, da civilização nem do laço social. Mas isso era uma questão que era contemplada ali até a altura do século XVIII, XIX. Hoje muita coisa mudou, mas nós sabemos que os loucos ainda têm uma dificuldade de inserção social, né? A psicose e o modo como a dificuldade de inserção no laço social a partir do simbólico ocasiona na vida das pessoas. Então, o trabalho inicial é o trabalho de produzir um significado sobre o mundo. É o modo como você vai gerar o seu senso de propósito, o modo como você vai gerar um motivo pelo qual você vai trabalhar, é o modo como você interpreta o mundo. Então esse trabalho é um trabalho positivo, porque a depender do trabalho que você faça, você vai conseguir trabalhar mais e melhor. E trabalhar é um processo para nós importante, sobretudo o trabalho que você escolheu, né? A gente parte do princípio que vocês escolheram fazer a universidade que estão fazendo, o curso. Então, em sendo assim, é porque você consegue reconhecer em você um potencial que é capaz de ser desenvolvido para você fazer o trabalho na ordem social. Então, esse trabalho de significação interior para você escolher o que fazer, ele é fundamental, porque vai permitir você fazer melhor. Então, fazer uma universidade é, por definição, esse tipo de trabalho, porque envolveu uma escolha, envolveu interpretação, envolveu motivação e envolve, ainda hoje, propósito. Então, essa primeira dimensão do trabalho positivo, ela é fundamental para nós. Talvez ela seja a peça mais importante, inclusive, na esfera do trabalho. Aí a outra dimensão do trabalho positivo é o trabalho que a gente faz, a gente já conversou um pouco sobre isso, com os outros, pelos outros, para os outros. Né? Todo o trabalho que você vai exercer na esfera social é um tipo de atividade que visa o outro. Você vai fazer um bem, produzir um bem para o outro. Mesmo que seja um bem nos termos de uma interpretação, um conteúdo, por exemplo, na internet, esse conteúdo ele visa alguém. Eu sei que ele visa você em termos do retorno que você pode ter, né? Um retorno pecuniário, um retorno financeiro, mas ele fundamentalmente é uma forma de fazer laço com o outro. Você vai entregar algum produto que você consegue produzir. Então, se você faz o primeiro trabalho, que é o trabalho da ordem do positivo, que tem a ver com você significar e gerar um sentido para a vida, para o próprio trabalho, por estar no mundo, você vai conseguir fazer melhor o seu trabalho. Então, o propósito é essa condição simbólica que nos permite trabalhar melhor e nos realizar na esfera do trabalho.
levando em consideração algo que eu inclusive também já disse, que é na esfera, que o campo do trabalho, o contexto de trabalho é, por definição, o campo por excelência da realização do ser humano. O universo do trabalho é, por definição, o campo de realização do ser humano. A gente se realiza trabalhando. Nesses dois aspectos que eu disse para vocês, o trabalho interno, de modificação dos sentidos e produção de um propósito, e o trabalho que a gente chama de externo, é esse que você faz que visa o outro. Então, trabalhar é uma forma de fazer avançar a civilização. Isso é muito positivo. E o trabalho não deve ser enxergado como algo que nos faz sofrer, como era antigamente, né? É óbvio que eu estou dizendo para vocês sobre o trabalho que você escolheu. E você escolheu em função de uma dimensão positiva, que é prévia, que tem a ver com o trabalho de significação daquilo que você tem condição de fazer. Bom, esse é o aspecto positivo do trabalho, é um eixo, né? Então é um eixo que tem a ver com o seu desenvolvimento, com a sua realização, com o modo como você vai conseguir ter mais contatos sociais, o modo como você vai poder produzir mais saúde mental, mais potência, vai poder atualizar mais quem você é. É a partir do trabalho que você vai se realizar como ser humano. Então essa parte da psicologia ela é muito importante, porque ela vai oferecer para você melhores condições de você ser mais você mesmo, de você conseguir atuar de maneira mais eficiente e conseguir entregar melhor aquilo que você tem condição de entregar. Bom, esse aspecto positivo a gente vai estudar a partir das contribuições da psicologia do trabalho, né? E tem um aspecto negativo. São esses dois eixos que mantêm mais ou menos em pé essa disciplina de psicologia do trabalho. E o aspecto negativo é o que mais chama a atenção. Não é bem um aspecto positivo, porque o aspecto positivo implica trabalhar. E muitas pessoas ainda não conseguiram organizar na sua mente, no seu psicológico, uma motivação para poder trabalhar. Porque eles pensam que trabalhar é trabalhar para os outros e não é trabalhar para si. É trabalhar para os outros, com os outros, mas também fundamentalmente trabalhar para si. É fazer o trabalho interno de produção de significado. E a parte negativa é a parte no qual nós trabalhamos errado. A gente vai estar no trabalho que a gente não escolheu, num tempo que é excessivo, sob condições que são às vezes até degradantes, que são adoecedoras, com pessoas que nos adoecem, com relações que são tóxicas. Então esse é um tipo de trabalho que é um trabalho muito comum, nós encontramos em todos os lugares, que é o trabalho que ao invés de aumentar a saúde do ser humano, adoece. Então isso é muito comum. Tanto é que em 2024 nós temos um dado, é um dado alarmante, de mais de 500 mil pedidos de afastamento na esfera do trabalho, e a maior parte deles por problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, esgotamento, estresse, e a maior parte deles motivadas, o afastamento motivado pelas relações trabalhistas. É o colaborador que está se relacionando com um gestor que é tóxico, com um gestor que que não consegue trabalhar com a diferença, com um gestor que não consegue exercer liderança, ele não inspira. Na verdade, ele é instável, ele é emocionalmente oscilante, ele às vezes é temperamental, ele é exigente, ele não conta com o fato de que às vezes o colaborador não tem condição de entregar aquilo que ele exige, né? Além da contrapartida financeira, que às vezes é insuficiente para o próprio colaborador ter o descanso necessário, um acompanhamento de saúde necessário, um acompanhamento psicológico que seja. Então, o que nós vemos hoje nos contratos trabalhistas no Brasil são condições muito precárias de trabalho, em que o trabalhador está adoecendo. E aí, os pedidos de afastamento por depressão, eles estão batendo recordes. Lembrando que o Brasil é um dos países que ocupa os primeiros lugares nos índices de casos de depressão, de ansiedade e de estresse.
E esses são fundamentalmente ocasionados no âmbito do trabalho e por relações trabalhistas. Então essa é a grande contribuição que a psicologia do trabalho poderia produzir, exercer, né? Que é tentar melhorar ou apresentar elementos que melhorem as condições das relações de trabalho. Porque o adoecimento está nessa parte. E uma das maneiras mais interessantes seria você apresentar a diferença que existe entre os gestores que são somente chefes, no seu sentido mais técnico do termo, e de gestores que conseguem exercer liderança, que conseguem entender que eles estão, acima de tudo, gerindo pessoas. Né? A gestão de pessoas é isso, você não está gerindo somente um instrumento de trabalho. Você, nós hoje já ultrapassamos aquela condição mais técnica e elementar dos recursos humanos do RH, em que o humano era somente um recurso da empresa, da indústria. Hoje ele é pessoa. Ele é a pessoa que consegue criar, ele é a pessoa que consegue produzir, ele é a pessoa que tem suas fragilidades, ele é a pessoa que tem um mundo emocional que precisa ser gerido. Então, esse aspecto negativo da psicologia do trabalho é o que mais chama a atenção e talvez hoje seja o mais importante. Quais são as estratégias, quais seriam, né, as estratégias mais eficientes para evitar o adoecimento na esfera do trabalho? Quais seriam as formas mais eficientes de se relacionar, de evitar atrito, de evitar conflito? E a quantidade de conflito que aumenta e que se expande na esfera trabalhista. Então, todos esses desafios eles estão organizados sob a perspectiva que considera esses dois eixos de sustentação de uma plataforma sobre a qual está essa disciplina Psicologia do Trabalho. No seu aspecto positivo, nós temos a realidade humana que se manifesta a partir do trabalho, seja o trabalho simbólico, seja o trabalho laboral de produção de bens, seja o seu aspecto negativo. Então, todos esses temas da parte positiva e negativa são fundamentais para a gente entender o que significa trabalhar e o que significa trabalhar com os outros e para os outros, levando em consideração que essa dimensão negativa ela é fundamental para o nosso entendimento atual e é fundamental para a gente criar cada vez mais táticas e estratégias no âmbito da gestão de pessoas. Então, deixo com vocês nessa aula de hoje essa reflexão a respeito desses dois eixos que somente por eles você já consegue entender a pertinência e a importância de uma disciplina como a Psicologia do Trabalho. Vou deixar também para vocês em breve a próxima atividade que faremos, né? Eu vou deixar descrito o modo como eu queria que vocês fizessem o seu mapa mental a respeito desses eixos positivos e negativos. E em breve eu lanço também para vocês a outra atividade em grupo. Tá bom, pessoal? Eu vou enviar para vocês também um áudio no qual eu explico melhor essas duas distinções e reforço também essa proposta de pensar esse aspecto tanto positivo quanto negativo da psicologia do trabalho. Tá bom? Por hoje é isso. Obrigado.